Bem, amigo do Blog Seu Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, dando continuidade à nossa série, né, de entrevistas para a eleição do Flamengo. Eu estou hoje com o José Maria Zubrin, né, que foi vice-presidente de Remo dessa gestão e é um conhecedor da política do Flamengo, né, um sócio há muito tempo, e a gente vai bater um papo porque, assim como o Ronaldo Bonlef, que é uma das pessoas que estavam protagonizando em 2012 e hoje estão afastadas, né? E a gente quer saber um pouquinho sobre isso. Já quero te agradecer de coração, né, por deixar um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo aqui. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor avaliar o momento político do Flamengo. O que o senhor está vendo aí, o que está acontecendo? Primeiro, não tenho nada que agradecer. Aliás, se alguém tivesse que agradecer, era eu ou você. Mas a gente falar de Flamengo com o propósito de engrandecer o debate é sempre bom. Eu vejo esse momento, toda eleição, um processo democrático é sempre bem-vinda, né? É uma eleição diferente. Né? O Flamengo sofreu uma mudança nos últimos 3 anos, boa nessa aspecto. Pôde-se perceber que a nação, para mim a razão de ser do Flamengo, a nação está com a ideia de que o Flamengo precisa ser bem dirigido, de maneira correta, sem dívidas. E ela está engolindo uma série de fracassos no futebol em benefício em prol disso. Então, nesse aspecto é positivo. As chapas todas são parecidas, embora você ache que a chapa branca, por exemplo, tudo tem os mesmos programas, vamos ver se vão fazer, né? Então eu vejo com bastante esperança e de maneira positiva esse debate que vem por aí nesse processo eleitoral. O senhor tem algum candidato que o senhor vai votar? Vai ficar só olhando de longe? Não, nesse momento eu não vou votar nenhum dos 3. Não vou votar nenhum dos 3 porque não me empolgam. Eu tenho minhas razões pessoais, tenho minhas razões de programa de governo que o Flamengo precisa. Mas estaria apoiando quem vencer por bem do Flamengo. Uma das coisas que chama a atenção hoje no Flamengo, hoje talvez mais publicamente, né, é a questão dos grupos políticos, né? Se fala muito dos grupos políticos e eu, pelo menos na minha visão, acho que pelo fato do Flamengo ter muitos grupos políticos, né, parece que são vários partidos ali dentro, né, eu acho que talvez prejudique um pouco a administração. E aí eu queria saber, até na entrevista da Vivi Mariano, que o senhor deu para ela com magia, o senhor fala ali do Soflá, né, e da FAT. O senhor coloca lá, foi um dos fundadores da Soflá, né, ajudou a fundar o grupo, e a FAT foi um dos melhores momentos do Flamengo, antes deles. Eles foram criados, depois teve um tempo que parece que acabou e o Diniz ressurgiu com a FAT. Então, dentro disso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da atuação dos grupos políticos do Flamengo. Olha, primeiro uma ligeira correção, eu não sou fundador do Soflá, eu fui ouvido por ocasião da fundação do Soflá e dei a minha posição, que eu apoiava tudo, o Flamengo precisa de uma renovação forte. E eu, como mais antigo, devia observar, deixar o movimento ir em frente e dando opiniões. Hoje estou afastado, então, mas eu apoio, acho que eles foram importantes, estão sendo importantes nesse momento. Então, em alguns anos passados surgiu uma frase que o Flamengo era um Afeganistão, constituído de várias tribos, né, de várias tribos políticas. Hoje eu acho até que está menos. Né? Hoje está menos porque não são grupos, são lideranças passadas que têm uma certa influência. E nós temos, de fato, os que vão concorrer, os que se candidataram, são representativos da maioria. Quer dizer, tem a chapa azul, a chapa verde que veio da azul,
e a chapa branca que representa um Flamengo tradicional, entendeu? De certa maneira. Não vejo pequenos grupos, existem, mas no fundo, a exceção do Sofá, não tem muita influência em termos eleitorais, no meu modo de ver, lógico. Por que falta unidade política no Flamengo? Porque, dizendo assim, porque nós temos tantos Flamengos dentro dele mesmo, por causa dessa questão política, né? Eu diria que é em função da paixão, né? A paixão leva, de uma certa maneira, a irracionalidade. E ninguém quer perder no Flamengo nem eleição, nem jogo de futebol. Se entrou na sua plano do Flamengo, ele disputa a competição. E a eleição sempre deixa sequelas fortes de quem perdeu, somente, né? E até que ponto a política do clube prejudica na administração dele? Olha, depende do dirigente, tá? Depende do dirigente. É lógico que sempre há influência política, mas se um dirigente for forte, tiver um plano de governo, ele dirige sem muita influência política. Ocorre que as questões são mal conduzidas, mal apresentadas e geram esses ruídos todos que a gente vê. Hoje podemos dizer assim que, né, o Flamengo em 2013 entrou num grupo de uma filosofia completamente diferente, né, pelo menos na eleição de 2012, uma questão de administração, de tudo. Se eu acho que hoje o Flamengo está diferente, o Flamengo, vou botar de 2013 para trás, administrativo, o clube está diferente antes da chegada desse grupo que está aí hoje? Não, sempre está diferente. Alguns setores evoluíram, outros setores não evoluíram e outros continuaram estagnados, entendeu? Tem que ter muito cuidado em analisar o marketing, a notícia, né? Por exemplo, fala-se muito em comissão gestora, comitê gestor, né? O que é isso? Onde está escrito? Vamos pegar o exemplo do futebol. O que é a comissão de gestão do futebol? O que é que ela faz? Qual a portaria que o ato presidencial que designou, criou e nomeou? Não existe. Então é tudo de improviso. Tá? Para as pessoas que dizem que são boas em administração, têm competência, isso é zero. É zero. Você veja, falava-se muito da campanha da Chapa Azul, do CEO. Depois virou hoje é o diretor-geral, que é uma ótima pessoa e parece competente. Mas cadê o ato que criou esse diretor-geral? Que o nomeou? Não tem, então isso não dá certo. Você bota aí, vem o vis-a-vis do estatuto. Tem o conselho diretor do Flamengo, o estatuto são os vice-presidentes. Como é que pode ter conselho diretor e ter comissão gestora, o que é que cabe a um, o que é que cabe a outro? É uma confusão danada. Há muito improviso, ainda há muito improviso, não há planejamento nenhum no Flamengo. Me dá o plano de futebol. O Flamengo tem que ter um plano de futebol. O Flamengo tem que ter um plano plurianual, setorial, plano do Remo, plano do Esporte Olímpico, plano do futebol, plano do Flagávia, e o plano da administração central. Isso não tem, não se fala. Agora, o que falta, né, na sua avaliação, para o Flamengo, para o futuro do Flamengo, o que está faltando para o clube, e a próxima gestão, sendo ela a bandeira, né, caso continuaria, ou valia o Cacau ganhando, o que essa próxima gestão tem que trazer para o Flamengo que está faltando hoje? Eu continuo achando, repetindo isso há muitos anos,
e já passei inclusive pelo planejamento, que a questão do Flamengo é o planejamento. A questão de ver a longo prazo o que deve ser feito e caminhar isso, aprovando no Conselho Deliberativo, independente de facção política que se alterna no poder. O Flamengo tinha que ter um plano aprovado pelo Conselho Deliberativo. Tinha que ser seguido. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e isso está tendo um desenvolvimento muito lento, no modo de ver, é a nação. O Flamengo deixou de ser, o Clube de Regatas do Flamengo criou, sem nenhum movimento espontâneo, planejado, a nação, e a nação é maior que o Flamengo, a nação é o Flamengo hoje. Isso, os dirigentes do Flamengo, os sócios do Flamengo, muitos sócios, não conseguem entender e não gostam. Quem manda no Flamengo, quem é o Flamengo, é a nação. Agora, existe alguma preocupação com a nação efetiva? Existe um órgão departamental, uma vice-presidência, que vai buscar mecanismos de interação entre a nação e o clube, visando benefícios recíprocos? Não tem, não tem. E o Flamengo tem que cuidar para isso. O Flamengo é o único clube nacional, de fato, com grande representatividade em vários estados. Ele tinha que saber lidar com esse problema. Não dá. O sócio-torcedor, que, no modo de ver, devia se chamar como nós propusemos e a empresa aceitou, cidadão rubro-negro, sócio-torcedor é um nome meio desgastado, sócio-torcedor, que hoje é uma fonte, olha só a grandeza do Flamengo, é uma fonte de receita expressiva, no entanto, vis-a-vis com o potencial do Flamengo, ainda é muito pouco. Proporcionalmente até porque é o que eu falo, tem justificativas, fala assim, o cara não tem que querer nada do Flamengo, mas tem que se afagar, dar um benefício legal pro off-rico, pro torcedor que está fora do estado, e o cara não vai empenhar o dinheiro dele suado só para dizer que eu ajudo o Flamengo. E também é o que eu falo, eu acho que quando envolve dinheiro, a partir do momento que você está dando, a relação fica diferente. Claro que o cara quer alguma coisa, o cara quer sentir o Flamengo, né? Eu vou aqui, tá pertinho, eu vou ali, tô dentro dele. Eles não têm essa oportunidade. Não vira uma espécie de bola, coisa parecida, né? Não é isso que se quer. Né? Por exemplo, no futebol, que é o carro-chefe, lógico. Futebol, nós temos que ter um plano de futebol. Nós temos que ter questões que eu vou falar aqui, são questões que todo mundo conhece. Mas é de se repisar para se executar planejadamente. Nós temos que ter um estádio. No nosso plano, em 2012, 3 meses nós íamos decidir, apresentar ao Conselho Deliberativo, se o Flamengo deve ser um estádio próprio, se deve ser aqui, saber o que, ou deve ser no Maracanã, ou deve ser um Maracanã. Não é uma hipótese tão absurda quanto parece o Maracanã ser o Flamengo, não. Mas tinha que saber para onde vamos, nós não sabemos para onde vamos até hoje. A base precisa ser completamente reformulada. A questão de captação de jogadores depois da formação. Antigamente as pessoas vinham para o Flamengo, os garotos vinham para o Flamengo, era mandado do Brasil inteiro para o Flamengo. Hoje não é assim. Hoje eles chegam nos clubes de empresários, formadores aí. E o Flamengo é nacional. Essa capitalidade nós não sabemos aproveitar. Nós devemos ter sedes, a partir do movimento das embaixadas, devemos ter sedes do Flamengo regionais. As embaixadas não estão sendo aproveitadas de maneira nenhuma para ajudar o Flamengo na diretoria. As embaixadas foram criadas por nós em 2008. Márcio Braga era um adepto grande, fervoroso dessa ideia. E você vê o ato da presidência que criou a embaixada. Primeiro, nunca foi cumprido. O Ronaldo tem uma afastado do Flamengo em certa ocasião. Não existe disciplina, não se cumpre o que é decidido, o que é escrito. Né? Mas a embaixada, agora eu vi os refugiados africanos não querem embaixada. Não tem nada, leiam o que está escrito no ato presidencial, eu vou lhe passar. Porque para ser uma embaixada, para mim reconhecer como embaixada, tem que ser determinados requisitos. Se reunir durante anos, blá. E o Flamengo
simplesmente cria. O Flamengo não tem interferência na embaixada. A embaixada, para acabar, ela tem que ter faltas graves, e a embaixada é livre. É livre, e essa é a força do Flamengo. As embaixadas, como acabou acontecendo agora, criaram uma federação. Isso é muito importante para o Flamengo. As embaixadas podem e devem fazer a oposição ao Flamengo, ao Clube de Regatas do Flamengo. E é uma força latente muito grande. O que acontece, por exemplo, em Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, é uma coisa inacreditável. Qualquer lugar que você vê, Itabuna era o lugar que tinha mais rubro-negro no Brasil, sabia disso? Não. Itabuna. É na Bahia. Proporcionalmente à população, onde tinha mais rubro-negro era Itabuna. É mais pelo estado todo. O campeonato carioca, que tanto se malha, se critica, ele é importantíssimo para o Flamengo. O dia que o Flamengo é campeão estadual, carioca, o Brasil inteiro festeja. No interior do Maranhão, no interior do Mato Grosso, tem a festa, as comemorações. Isso, para o Flamengo, é muito importante. Agora, você nessa gestão, você ficou 8, 9 meses como vice-presidente de Remo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa passagem no Remo e sobre a sua saída. Primeiro, sobre Remo, é uma paixão que eu tenho desde garoto, quando meu pai me levou para assistir uma regata, e eu acompanho esse grande nome do Remo. O Remo brasileiro está num estágio deplorável. Eu fiz um artigo agora, eu deplorável. E a minha passagem foi muito frustrante, porque eu encontrei uma equipe completamente dizimada, quer dizer, sem condições, temos que formar. Por quê? Esqueceram a formação. Um remador começa com 13, 14 anos e vai até. Aquilo é um esporte interessantíssimo. Mas isso, quando eu já tinha ideia de se criar no Flamengo um centro de excelência de remo, que é um local privilegiado e adequado. O ano inteiro se pratica remo. Isso não foi uma ideia minha, foi uma ideia adaptada. Foi o presidente da FISA, que é a organização de remo, chegou aqui visitando em 2000 o Flamengo, deu essa ideia. Apresentou e disse que aprovaria requisitos mínimos. Eu levantei essa ideia em 2003. Fizemos. A Olimpíada era um momento que o Flamengo, naquela parte de remo, ia em frente. A chegada das Olimpíadas de regatas de remo e canoagem serão na sede de remo do Flamengo. O mundo inteiro vai ver isso. Quanto vale? O que foi feito? Nada. Nada. Por quê? Você passou por lá, está falando, tentei fazer, mas é muita burocracia, tem um vice-presidente, tem um marketing, tem não sei o quê, finanças. E agora eu estava na iminência de conseguir um patrocínio para fazer. Tem um projeto, o Departamento de Patrimônio do Flamengo, o Alvarez, fez esse projeto do Centro de Excelência de Remo. Bom, por que eu saí? Porque, por uma questão muito eventual, o Campeonato Brasileiro de Remo tinha umas provas, analisando o programa, que o Flamengo podia ser campeão. Tá? Ele não seria campeão estadual, mas seria campeão brasileiro de remo. E nós tínhamos um remador argentino, foi remador olímpico, que nós não trouxemos para competir em 2013 por questões de economia, de finanças. Estávamos devendo a ele 4 meses. Mas estava reservado que, se precisasse dele no final do campeonato estadual ou no brasileiro, nós íamos trazer. E assim foi. Ia ser feito. Contactei com ele, e estava tudo acertado. E houve uma reação dos supervisores e do gerente contra o que seria eles ou eu, entendeu? E fui eu. O presidente não me apoiou, sabe? Eu tenho ouvido dizer que ele tem reconhecido isso. E nós perdemos o campeonato de remo. Nós ganharíamos esse remador, Schuller,
ganharia a prova 10 pontos, e nós perdemos por 9 pontos. O Botafogo não se inscreveu na prova. Então, isso pro Remo dói muito. Quem gosta de Remo, quem gosta de Flamengo, aí não tinha mais clima para eu ficar. Por que tantas pessoas que durante anos viveram a política do Flamengo, se posicionando em diversas eleições, como você, como o Ronaldo Moleves, que estão se afastando hoje da política do clube, estão preferindo ficar mais afastados? Acho que é uma evolução natural, né? A gente vai ficando mais idoso, não dizia mais velho, entendeu? Já passou por essa experiência, participo, eu gosto muito de participar dessa entrevista, que eu dou com o maior prazer. Eu sei que tem muita coisa para contribuir, como consultor, isso, evidentemente, voluntário, né? Muita coisa sobre essa imaginação, uma paixão. Eu vou encontrar agora com um cara que é embaixador de uma cidade de Singapura. Está aqui, é um brasileiro. Está aqui e vai. Sensacional. Isso é muito interessante. Você deu uma entrevista para a Mariana, voltando à entrevista dela, e o senhor fala lá o seguinte, né? Acho que até logo no início, fala assim que o verdadeiro torcedor do Flamengo é meio polêmico, eu não vejo que não seja. E o verdadeiro torcedor do Flamengo é aquele que não é sócio do clube. E quando ele entra, o senhor justifica lá que quando ele entra, ele começa a participar da política, aí começa a participar do grupo, ele vai perder a essência. Se você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa diferença daquele torcedor que vira sócio para o torcedor do Flamengo que não é sócio do clube. Bom, essa frase, eu falei que o verdadeiro, essa frase eu teria que corrigir. Quer dizer, o mais autêntico torcedor do Flamengo é o que não é sócio, é o de arquibancada, que vai ver tudo. Isso sem dúvida. No momento que o cara entra para sócio do Flamengo, ele já ainda não está envolvido, mas entrou na política, passou a ter uma eleição, conheceu amigos, formou um grupo, faz parte do grupo, já não é, eu acho, que já não é tão autêntico quanto o cara que só quer a vitória. Só quer a vitória. Ali começa a fazer outros interesses, digamos, políticos. Mas outros interesses a coisa vai perdendo o real sentido. Quer dizer com isso que o mais autêntico, foi bom, muito obrigado, eu vou colher. Mais autêntico torcedor, no meu modo de ver, são a nação. Podemos dizer que a política do Flamengo é muito parecida com a política do Brasil? De uma certa maneira é. Você está me provocando. Eu comentei com um amigo que nós vamos ter uma eleição no Flamengo também do PMDB, o PSDB e o PT, de uma certa maneira. Né? Agora cada um diz que chapa é PMDB, que chapa é PSDB, que chapa é PT, né? Pra gente terminar, o senhor fala na entrevista de um assunto que na época deve ter passado batido por todo mundo e que de vez em quando ele volta à tona, que é a mudança do artigo 50 do regimento interno. O senhor diz ali que a mudança desse artigo, né, ele daria para mobilidade, vamos dizer assim, para mudar o estatuto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Foi tentado agora de novo, inclusive eu estava presente na reunião, e aí se justificou que, como estamos em período eleitoral, seria melhor que isso fosse visto depois do período eleitoral. Queria que você falasse um pouco da importância de mudar esse artigo, o que ele é, onde ele pode influir dentro do Flamengo. Olha, como ele está, ele foi mudado em 2005. Engraçado que estava no governo o Márcio Braga. Naquela Assembleia não passaria a redação que está. Ia ser mantida a relação, mas houve um clima muito exaltado, como costuma acontecer, e por proposta minha, trouxe uma comissão para estudar. E essa comissão
Para minha surpresa, esse é o Flamengo. Eu não fui incluído na comissão. E a comissão, a facção do Léo, conseguiu fazer um artigo 50 que perdura até hoje, muito complicado para mudar o estatuto. Ele precisa ser reformulado para dar agilidade. A gente fica com medo, sob pretexto de que pode ser coisas ruins ou desleais, a gente não faz nada, a gente tem que acreditar e fazer a coisa como deve ser feita, não imaginar que a exceção negativa vai prevalecer. Tá? Então fica difícil. Eu tenho uma proposta nossa do ano passado, há alguns anos, poucos anos, criando uma constituinte para fazer o Estatuto do Flamengo. Seria essa constituinte 30, 25, 40, enfim, eleitos pela Assembleia Geral, pela Conselho Deliberativo, e que faria como uma comissão, como uma constituinte mesmo. Daí sai porque seria representatividade, eliminaria esses debates agressivos, ofensivos e inúteis, né? E sairia. Essa teve grande aceitação, tentaram fazer, mas não foi adiante, como muitas coisas no Flamengo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Delair, o ex-presidente do Conselho, da maneira como ele estava fazendo, não ia haver mudança de estatuto. Não ia, não há. O Flamengo vai brigar, não há ambiente para se criar, como acabou correndo. Acabou correndo, o Flamengo precisa ter um estatuto mais ágil, mais moderno. Isso é inegável, que facilita a governança. Né? E se você elege uma comissão de 30, 40, como eu estou dizendo, eles vão fazer de gente competente, faz o estatuto e a gente aprova. Olha, eu quero agradecer muito ao senhor, a você pela oportunidade de bater esse papo. Eu estou já há muito tempo podendo entrevistar, né? Eu acho que quanto mais pessoas eu vou ouvindo sobre o Flamengo, sobre política do clube, sobre histórias de dentro do clube, eu vou aprendendo mais sobre o Flamengo, porque acompanhando a política a gente vê que o Flamengo lá dentro ele é um Flamengo completamente diferente daqui de fora, é completamente diferente. E quem sabe um dia eu falo disso num livro, sei lá, mas é muito interessante ver, e de ver pessoas como você que tem uma paixão muito grande pela torcida do Flamengo, né? Isso assim, eu acho que eu também eu passei a admirar muito mais a torcida do Flamengo, porque eu fui compreendendo a importância dela e o que ela é para o clube. O clube é o que é hoje por causa da sua torcida. O Flamengo poderia ter 1000 títulos, o Manchester não tem a torcida que o Flamengo tem, o Barcelona não tem a torcida que o Flamengo tem, de milhões de apaixonados, né? E isso é admirável. Então eu quero agradecer muito a você pela sua oportunidade e se o senhor quiser falar alguma coisa, terminar a entrevista. Eu que agradeço, porque eu sinto que dentro das minhas possibilidades modestas eu contribuí para o Flamengo, para se discutir o Flamengo, para se entender o Flamengo, para se amar o Flamengo. Então eu agradeço, acho que nós podíamos estar falando aqui muito mais tempo, e sobre a nação, que é uma paixão, né, que tem que ser melhor percebida pela direção do Clube de Regatas do Flamengo. E volto a repetir, a direção do Clube de Regatas do Flamengo criou, as direções anteriores, sem nenhum planejamento, essa nação que passou, que é mais importante, que é mais forte, que é a razão de ser, que a gente ama, que é o clube, que é o Flamengo.